Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Tiago, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 14 até o 26. O texto é um pouco longo, só que está entrando, Tiago 2, de 14 a 26. Mas é interessante que nós leiamos todo o texto. Tiago 2, de 14 a 26, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra viva sobre fé, a fé que o Senhor deseja que nós manifestemos, e que o Teu nome nessa noite seja glorificado na vida de quantos entraram neste lugar e tiveram contigo um encontro marcado nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A fé é a doutrina central da Bíblia Sagrada, e é preciso que nós reflitamos a respeito do tipo de fé que nós professamos. E eu queria convidá-los hoje, convocá-los para essa autorreflexão. Que tipo de fé eu tenho manifestado? Que tipo de fé eu tenho professado? A Epístola de Tiago é considerada a mais prática do Novo Testamento. Há assuntos aqui tratados que, para alguns teólogos, chegam a ser chocantes. Essa epístola foi escrita para as 12 tribos de Israel, que se encontravam na dispersão, ou seja, judeus fora da Palestina. E o texto lido suscita uma reflexão sobre o tipo de fé que agrada a Deus. Aqui Tiago discorre sobre a relação íntima entre fé e obras. Não dá para falar de fé sem atos concretos. E a gente pensa que há uma divergência entre as palavras de Paulo e as palavras de Tiago. Paulo diz que a salvação vem pela fé, a justificação vem pela fé. Mas não a fé pela fé, a fé no Cristo, que leva a pessoa a dar aquele passo ousado e receber Jesus como Senhor e Salvador. Então nós somos salvos sim pela fé, pela graça mediante a fé, para as obras. A fé é uma doutrina
doutrina-chave na vida cristã, como nós falamos, e sem ela não agradamos a Deus. Começa que somos salvos, eu repito, pela graça mediante a fé. A gente vai estudar um pouquinho esse assunto hoje. E quando se fala em fé, é impossível nós não nos lembrarmos do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, chamada de Grande Galeria dos Heróis da Fé. Ali há uma lista dos homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eles tiveram fé para viver e morrer pelo Cristo. Porque tem isso. Os mártires que morreram todos porque não quiseram negar a sua fé, eles tiveram uma fé tão ousada que morreram sem negar o Cristo. A fé não é um sentimento vago dentro de nós, é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que ainda não são vistos. É a firme convicção de que a palavra de Deus é a verdade, de que seremos abençoados ao agir de acordo com essa palavra, tanto para a salvação quanto para a vitória. Estamos vivendo um tempo em que, sem fé, não dá para continuar. A palavra que mais vem à minha mente quando eu olho aquilo que está à nossa volta é perplexidade. O amor verdadeiramente tem esfriado nos corações e é preciso ter muita fé no Senhor, crer nas suas maravilhosas promessas para continuar no caminho, porque muitos têm desistido. E quando a gente olha para aquilo que está acontecendo, se tem fé em muitas coisas, são muitos os objetos da fé que as pessoas professam, menos naquele em quem deveriam crer, que é Jesus, o Cristo de Deus. E Tiago aqui argumenta de forma irrefutável que há 3 tipos de fé. E eu queria que nós hoje parássemos para questionar e para nos autoanalisar a respeito da fé que professamos. Será que a fé que professamos produz verdadeiramente obras que agradam ao Senhor? O primeiro tipo de fé de que ele fala é a fé morta, árida, que não gera vida. Uma pessoa com a fé árida coloca as palavras no lugar dos atos. A vida dessa pessoa não condiz com seu discurso. Tiago ilustra a sua argumentação com um fato simples e corriqueiro. Alguém necessitado entra na igreja, aquele que tem a fé árida, morta, ele observa o visitante, tem sempre uma palavra, sempre uma saída espiritual. E o texto diz que ele diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Com que, cara pálida? Se o sujeito chegou aqui necessitado, precisa do material, precisa de algo para sobreviver. Então aquele que tem a fé morta, observa o visitante, mas não tem um ato prático de fé. E aí a gente para analisar a questão. O texto aqui fala de necessidades básicas, alimento, vestuário. Como cristãos precisamos ser sensíveis às necessidades uns dos outros. Agora deixa eu fazer um parêntese aqui. A fé, o discernimento, eles andam juntos. Há muita gente que quer explorar o outro. Está ouvindo? Então, será que aquela pessoa... Nós tínhamos uma irmãzinha que estava sempre vindo aqui, ela desapareceu depois desse fato. Ela chegou aqui contando 5 horas da manhã, chorando, porque o neto dela tinha morrido.
ela vinha nos cultos de oração das quintas-feiras, ela não saía da igreja com menos de R$100 e mais uma cesta básica. E a oração dela é uma oração típica do vigarista. Na oração ela começava a discorrer sobre as necessidades. Por exemplo, Senhor, abençoa, manda alguém que me dê uma oferta para eu comprar uns tijolos, porque o terraço da minha casa caiu, meu banheiro caiu, uma semana caiu o banheiro, outra semana caiu o terraço. Era uma agonia aquela vida. E normalmente ela fazia isso junto das irmãs que ela percebia que tinha uma situação financeira melhor. Depois a gente descobriu que ela já vinha de outras comunidades, é aquela chamada irmã de oração. Quando foi um dia, ela chegou aqui 5 horas da manhã, pedindo dinheiro para fazer o enterro do neto que tinha morrido. A infeliz matou o neto. E aí, quando foi, aí eu falei com o Malta, ele disse, não, vamos ajudar e tal. Nós demos o dinheiro do enterro e ela foi embora. Aí tem uma vizinha dela, que era manicure aqui perto. E aí eu fui comentar, eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais triste isso, o neto da irmã fulana faleceu, então, neto de quem? Eu disse, da irmã fulana. Ela disse, o neto dela estava hoje lá, para cima e para baixo na rua. Eu disse, então você vai fazer um favor para mim. Você vai na casa dela, você vai dizer a ela que o culto de oração de hoje à tarde foi pedindo consolação para ela que tinha perdido o neto. E a irmãzinha bem mandada, que só ela, foi-se embora. Foi direto na casa dela. Disse, olha, a pastora Nádia disse que o culto de hoje à tarde foi pedindo consolação para a senhora, que a senhora tinha perdido seu neto morreu. Eu vi que seu neto hoje, ela disse, não, minha filha, aí desconversou. Quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, ela chegou de novo na minha porta. Aí eu disse, o que foi dessa vez? Ela disse, meu neto ressuscitou. Eu digo, rapaz, foi não estou ouvindo isso não. Então é preciso que a gente também tenha discernimento para isso. Tem gente que zomba de Deus, que brinca com Deus. Ajudar os necessitados não é uma opção, é uma expressão de amor, e a fé opera por meio do amor. No versículo 14, Tiago diz, pode acaso esse tipo de fé salvá-lo? As obras não salvam, mas testificam da verdadeira fé. Calvino, reformador, escreveu, só a fé justifica, mas a fé que justifica não anda só. Muita gente raciocina assim, vamos ali falar com os crentes que é tudo besta. Basta contar uma história que eles vão cair direitinho, mas a gente tem que ter discernimento para saber quem está falando a verdade e quem não está. Essa fé do intelecto, a pessoa conhece a letra da lei, mas não está salva, porque não produz frutos dignos de arrependimento. A fé manifesta pelos demônios, é o segundo tipo de fé mencionada por Tiago. Como assim? Demônio tem fé? Tiago aqui usa uma ilustração pesada. Fala da fé dos demônios, mas como é essa fé? De que forma eles a manifestam? Eles acreditam na existência de Deus, na divindade de Cristo em seu poder soberano e na existência de um lugar de castigo eterno. Mas eles continuam demônios. Não há mudanças. Também reconhecem a suprema e absoluta autoridade do Cristo. Eles recuam ante o poder da palavra de Deus. A fé morta age no âmbito do intelecto, razão. A fé demoníaca, presta atenção nisso aqui, age no intelecto e nas emoções. Os demônios creem e tremem.
Crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ter o conhecimento intelectual da doutrina e até se emocionar, sentir arrepios, dar gritos, dar pinotes e ainda assim ir para o inferno. A fé estéril não é salvadora. Tiago até aqui apresentou 2 tipos de fé: a fé morta do intelecto e a fé demoníaca, intelecto e emoções. Aí vem o terceiro tipo de fé, a fé viva, salvífica, geradora de resultados. Esta é a fé verdadeira que tem poder e produz uma vida absolutamente transformada. Quando cremos verdadeiramente, somos transformados e frutificamos para Deus. As coisas velhas passam. Tudo se faz novo porque essa pessoa foi regenerada pela graça mediante a fé. Essa pessoa teve o seu espírito morto recriado pelo Espírito de Deus. Essa é a posição espiritual daqueles que foram alcançados pela graça mediante a fé verdadeira, a fé salvífica. Tiago usa como exemplos dessa fé viva Abraão e Raabe, 2 pessoas completamente diferentes. Eles creram, receberam a mensagem da fé viva e entraram em ação. O valor da fé é proporcional ao seu objeto. Muitos dizem: eu creio. Você crê em quê? Aí a gente para pensar. Só podemos ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, conforme revelado em sua palavra. A fé viva envolve o ser humano inteiro, alma, corpo e espírito, ou seja, intelecto, emoções e vontade. Não é uma alienação fanática. A fé viva no Cristo toca a profundeza do espírito do homem, gerando novamente. Esse homem vai ser recriado. Essa fé viva é salvadora e conduz à ação e à obediência. Não é uma crença árida ou um emocionalismo barato e fugaz. Não, é algo real. É algo que corta as entranhas do ser humano e faz ele se transformar em nova criatura. Enquanto Abraão deu origem ao povo de Deus e é chamado amigo de Deus, pai da fé, Raabe pertencia a uma nação pagã e era uma prostituta. O que havia em comum entre eles? Eles receberam a palavra de Deus e exercitaram a fé viva, entraram em ação, obedeceram. Deixa eu só fazer um outro parêntese aqui. Muitas vezes, na nossa bibliomancia, que muitos têm praticado, vou ver o que é que Deus vai falar comigo. Pá! Abriu a Bíblia e bate os olhos em cima de um versículo. Deus falou isso para mim. Será que falou mesmo? Deus vai falar com você no livro bíblico que você está lendo, na sua leitura sistemática, na forma que você está lendo a palavra de Deus. Versículos vão saltar aos seus olhos e Deus vai falar com você ali. A bibliomancia não é uma prática cristã, é uma prática de adivinhação. O Espírito de Deus vai fazer emergir da sua mente aquilo que você armazenou lá dentro. Nosso coração é um depósito. À medida que nós lemos a palavra, esse pão vivo, ele vai sendo armazenado no nosso coração e nós vamos sendo alimentados por ele. Quantas vezes eu estou numa situação absolutamente difícil, numa situação que não tem saída do ponto de vista humano, e de repente um texto emerge na minha mente, e eu glorifico a Deus, e aquilo alimenta, e aquilo renova, e aquilo restaura. E aí, o que foi que Raabe fez? Ela escondeu os espias, fez que eles fossem por outro caminho. Ambos receberam a palavra e exercitaram a fé viva. O Senhor chamou Abraão e lhe deu uma ordem. E ele
creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputar é um termo jurídico e também financeiro, que significa depositar na conta de alguém. Abraão estava falido espiritualmente, mas creu em Deus, que depositou justiça em sua conta. A justificação é algo que acontece entre o pecador e Deus. Como identificar se alguém foi justificado verdadeiramente pela fé em Cristo? Abraão e Raabe são a resposta. Eles passaram por uma transformação visível, real. Obras aqui significa obediência. Na vida de Abraão, quanto a obediência de sair de sua terra, quanto a obediência de oferecer Isaque sob a ordem de Deus, testificam isso. Raabe, por sua vez, ouviu a palavra, não conhecia, não sabia nada a respeito daquele Deus, mas creu e recebeu os espias e os salvou, e teve toda a sua casa salva. Reforçando o que já fora dito no início, a fé justifica o homem diante de Deus, e as obras testificam dessa justificação diante dos demais homens. O que nós aprendemos aqui rapidamente a respeito dessa fé? Primeiro, Tiago enfatiza que o cristão genuíno pratica a verdade. Não se apega simplesmente às doutrinas antigas, mas pratica essas doutrinas na vida diária. Difícil demais, mas é sobrenaturalmente possível pelo Espírito que passa a habitar naquele que foi justificado. Obras sozinhas não salvam, nem produzem fé, mas fé genuína em Cristo produz transformação e obras. Terceiro lugar, o cristão verdadeiro não possui a fé morta dos intelectuais, nem a fé emocional dos demônios, mas a fé viva, dinâmica, de homens como Abraão e de mulheres como Raabe. Quarto lugar, essa fé viva transforma a nossa vida e nos faz trabalhar para a glória de Deus. E por último, a fé viva em Cristo age para a salvação e para a vitória. O tipo de fé que professamos em Cristo vai determinar o que recebemos dele. Muitos creem em Cristo, mas com uma fé morta, intelectual. Outros também creem em Cristo, mas com uma fé demoníaca, emocional. Só os que creem com uma fé viva, que envolve o ser humano inteiro, recebem salvação e vitória. E a pergunta fica: que tipo de fé nós temos manifestado? Que o Senhor opere nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.